Meu Senhor, meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Ontem no Evangelho ouvimos uma expressão que Nosso Senhor volta a repetir no trecho de São Lucas que hoje nos é proposto. Com efeito, havia, segundo São Lucas, alguém foi dizer a Nosso Senhor que tinha visto uma pessoa que expulsava os demónios em nome de Jesus e que lhe o tinha proibido porque não andava com ele. Mas Jesus respondeu: não lhe proibais, porque quem não é contra vós é por vós. De facto, Nosso Senhor não queria que os seus apóstolos e nós, como seus seguidores, fôssemos exclusivistas ou pensássemos que temos o monopólio, por assim dizer, da verdade. Claro que sim, que nós temos que fazer o que podemos e claro que sim, que nós devemos dar a conhecer a verdade que nos foi revelada, mas se outros o fizerem, mesmo que não sejam do nosso grupo ou que não pertençam à nossa associação e até mesmo que não pertençam à Igreja, se o fizerem em termos corretos, isso nos deve alegrar, porque o que interessa é que a verdade seja conhecida e pouco importa o instrumento através do qual esse conhecimento se realize e se propague. Mas talvez a parte mais importante do trecho do Evangelho de hoje é um paradoxo, um dos muitos que Nosso Senhor nos propõe. Muitas vezes Jesus, talvez até para vincar melhor algum dos seus ensinamentos, usava aparentes contradições. Por exemplo, para viver é preciso morrer. Aquele que morre a si mesmo é aquele que depois terá a vida eterna, ou que Cristo foi pobre para que nós fôssemos ricos na sua pobreza. Penso que há aqui uma contradição, então somos ricos ou somos pobres? Não, sim, é que a pobreza de Cristo é uma riqueza espiritual. E então, mas morrer a nós próprios, como é? Então se morrermos a nós próprios não podemos viver? Não, é que se morrermos ao que há de pior em nós mesmos, estamos a assegurar uma vida melhor e estamos também a garantir a vida eterna. E o paradoxo que hoje nos é proposto é de que se queremos ser o maior, temos que ser o menor. Mais uma aparente contradição, mas que Nosso Senhor explica como um incentivo à prática da virtude da humildade. Com efeito, diz-nos o evangelista São Lucas que os apóstolos começaram a discutir entre si sobre qual deles era o maior. E Jesus, vendo os pensamentos do seu coração, tomou pela mão uma criança, pô-la junto a si e disse-lhes: todo que receber esta criança em meu nome, a mim recebe, e todo o que me receber, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós todos é o menor, esse é o maior. Muitas vezes também nós usamos a expressão, o tipo que é o maior cientista, ou o maior sábio, ou o maior desportista, como o exemplo daquele que é máximo em alguma atividade ou em algum ramo do conhecimento. E é normal que nós, humanos como somos, tenhamos também esse desejo de destacar, esse desejo de fazer o bem, até um certo desejo de uma merecida notoriedade, não é? Que, de facto, no nosso trabalho, pela nossa competência ou na nossa atividade artística, possamos ser conhecidos por fazer uma obra digna de consideração. Isso é muito humano e, de certo modo, não está mal que tenhamos esses propósitos. Não seria bom nós dizer: não, eu não quero ser nada, não quero ser ninguém, quero ser uma nulidade, quero tudo aquilo que eu faço que seja insignificante, seja tudo uma porcaria. Claro que isso não faz sentido, não seria razoável, não é? Então, onde é que está a humildade? A humildade está em procurar fazer o melhor e, de certo modo, destacar-nos naquilo que fazemos, sem deixar
que isso nos converta em más pessoas, ou sem nos apropriarmos também da glória alcançada por essa via, porque tudo aquilo que temos e tudo aquilo que somos, a Deus o devemos. E devemos ter, por isso, esse reconhecimento, devemos ter essa atitude de gratidão e nunca podemos ter aquela arrogância que é tão própria dos orgulhosos, que é tão própria da soberba, que distingue também aqueles que são vaidosos e que se consideram mais por terem feito melhor, esquecendo que aquilo que há de mérito nas suas obras a Deus se deve e não a eles próprios. Nós somos só instrumentos através dos quais Deus manifesta os seus dons e esses dons são sempre de Deus e por isso é Ele a quem devemos agradecer tudo aquilo que de bom fazemos. Nenhum de nós é responsável pela sua inteligência, ou pela sua destreza, ou pelo seu corpo, ou pela sua força. Não foram coisas que nós criámos por nós próprios, foram coisas que Deus nos deu. E deu para quê? Para servir o próximo e para servir a Deus também. E, portanto, se conseguimos algum bom resultado, o que é que nós devemos dizer? Graças a Deus. Foi porque Nosso Senhor me deu essa força, foi porque Nosso Senhor me deu essa capacidade que eu pude fazer o bem. E por isso Nosso Senhor aqui nos anima a sermos como as crianças. A criança tem uma consciência muito viva da sua limitação. E as crianças estão sempre a chamar pela mãe ou pelo pai, porque sem a mãe e sem o pai não conseguem chegar àquela prateleira mais alta, ou não conseguem subir aquela escada tão empinada, ou não conseguem correr à mesma velocidade que os mais velhos, porque são pequeninos, não é? Mas com o colo da mãe ou junto do pai, pois cá chegam à prateleira mais alta ou já conseguem correr à mesma velocidade dos outros, ou já têm a força também dos irmãos mais velhos, e até mais do que eles, né? E por isso nós também temos que ter essa consciência da nossa própria limitação e sabendo que Deus supre as nossas dificuldades e sem querer também nós prevalecer em relação a ninguém. Nem com aquela manifestação da vaidade mais, por assim dizer, imediata, daquele que se vangloria daquilo que fez, ou que diz que é muito bom, ou que é muito esperto, ou que é muito bonito, ou que é outra coisa qualquer do género, porque isso pode até aqui para nós é bastante ridículo. Mas também há formas mais sofisticadas de soberba e de vaidade, até pela via contrária, e já que estamos a falar de paradoxos, vem até a propósito considerá-lo. Um exemplo que ajuda a compreender esta forma um pouco capciosa de ser orgulhoso, parecendo que se está a ser humilde. Havia uma senhora que tinha uma receita de um bolo fantástico, aquilo era um bolo magnífico, toda a gente a elogiava imenso pelo bolo que ela fazia. Mas ela tinha um truque para conseguir captar elogios, ou seja, era uma forma de vaidade também que ela tinha, mas era uma forma encapotada de vaidade. Porquê? Porque sempre que ela organizava e fazia com alguma frequência um lanchinho com as suas amigas, claro que fazia sempre aquele bolo, que era a grande especialidade dela, e quando apresentava o dito bolo, dizia sempre, esta receita nunca me sai bem, este bolo nunca fica aquilo que eu quero. Ela, claro que sabia que o bolo estava excelente, mas dizia aquilo para quê? Para que todas as pessoas a contrariassem. E dizia, não, fulano, é o contrário, este seu bolo é uma maravilha, quem me dera saber fazer um bolo tão bom como o seu. Isto é uma... E ela ficava deliciada a ouvir aqueles elogios que ela tinha pescado à linha, não é? Ela tinha provocado, precisamente com aquela atitude de falsa humildade. Por isso também somos soberbos quando nos fazemos vítimas, somos soberbos quando exageramos os nossos defeitos só para provocar elogios que os outros nos queiram fazer. E por isso também é próprio da humildade, não apenas a reconhecer aquilo que somos, e somos pouca coisa, mas também a simplicidade, não queremos aparentar mais, nem querer provocar elogios que não nos são devidos. E quando formos de facto menores, então sim, seremos os maiores no reino dos céus. É isso que Nossa Senhora disse de si própria.
que foi ela a escolhida, precisamente porque o Senhor olhou para a baixeza da sua serva, porque o Senhor viu que nela não havia nenhum orgulho, não havia nenhuma vaidade, e por isso não teve receio de a elevar a um tão alto cume da perfeição cristã. Vamos terminar fazendo esse propósito e pedindo também a Nossa Senhora que nos ajude para que também, sendo mais humildes, sejamos maiores no amor. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que comunicaste nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.